Senhoras e senhores, o Vaticano acaba de surpreender o mundo com uma novidade histórica. Pela primeira vez, a gente tem um Papa made in USA. Pois é, o novo chefe da Igreja Católica é norte-americano, chama-se Robert Francis Prevost, ou como agora vai ser conhecido nas paróquias e memes ao redor do mundo, Papa Leão XIV. E olha, a escolha desse Papa pode ser o início de uma nova fase da Igreja. Mas quem é esse homem exatamente? Qual que é o histórico dele? Então vamos conferir um pouco da história dele no episódio de hoje. E claro, como todo novo pontífice que se preze, ele já apareceu na varanda, falou em várias línguas, mandou uma mensagem de paz e ainda conseguiu um elogio público de Donald Trump. Tá achando que ser papa hoje é fácil? Não é. E olha só, imagina você prometer uma festa épica, com DJ, open bar, fogos de artifício e na hora entregar um almoço de domingo com macarrão e frango assado. Pois foi mais ou menos isso que aconteceu lá na Casa Branca ontem. Olha, Donald Trump fez o primeiro acordo de pacto para redução de tarifas, o primeiro de todos. Ele disse em sua rede social que a quinta-feira seria um dia empolgante para os Estados Unidos e para o Reino Unido. Ele fez questão de anunciar que tinha feito um acordo histórico com o Reino Unido. Mas será que foi tão histórico assim? Então vamos falar hoje sobre esse acordo comercial, com muitas aspas, que deveria ser a revolução do mercado global, mas acabou sendo, segundo especialistas, um baita nothing burger. Será que eu posso traduzir essa expressão para pastel de vento? Ou seria injusto com pastel de vento? Acho que eu vou pedir pastel hoje. Enfim, será que foi só marketing? Um gesto político com um sabor de nostalgia da Segunda Guerra? Ou será que tem algo mais estratégico por trás do show? Spoiler, tem mais fumaça que churrasco. Já é a terceira analogia com comida, né, nessa matéria. Acho que eu vou comer e depois volto pro episódio. Lembrando só que você pode seguir a gente, clica aqui no nosso perfil e põe para seguir o nosso podcast para ficar atualizado todos os dias, tá bom? Bora pro episódio. Olha, pela primeira vez na história, um americano virou papa. O cardeal Robert Francis Prevost foi escolhido como o novo líder da Igreja Católica em um momento delicado, com divisões internas entre setores mais conservadores e outros mais progressistas. Ele tem 69 anos, escolheu o nome de Leão XIV e foi recebido com muita festa por milhares de fiéis que o viram aparecer na sacada do Vaticano. Que a paz esteja com vocês. Foi a primeira frase do novo Papa falando para a multidão que agitava bandeiras lá na Praça de São Pedro. Esse novo Papa, ele é de uma igreja em conflito. A gente falou disso no último episódio. Muitos dentro da Igreja Católica ainda discutem temas como o papel das mulheres, o tratamento a fiéis LGBTQ+, e o que fazer com pessoas que se divorciaram e se casaram de novo. Além disso, o novo pontífice terá que lidar com um cenário político tenso, como a guerra da Rússia contra a Ucrânia e os conflitos lá no Oriente Médio. O Papa Francisco, que faleceu no mês passado, ficou conhecido por querer uma igreja pobre para os pobres, e por abrir também espaço para discussões que antes eram praticamente proibidas. Ele deixou um legado de debate e mudança, mas também enfrentou muita resistência dos mais conservadores e, ao mesmo tempo, críticas dos progressistas por não ter ido longe o suficiente. A escolha do novo Papa ela foi rápida. Em apenas 2 dias, os 133 cardeais eleitores chegaram a um consenso. Detalhe importante nessa história, muitos desses cardeais foram escolhidos pelo próprio Francisco, o que mostra que ele teve influência nessa decisão, mesmo não estando mais aqui. Prevost já era uma figura de confiança do Papa anterior. Francisco o nomeou para cargos importantes dentro do Vaticano, como a Congregação pro Clero, que cuida dos padres, lá em 2019 e em 2020 para o grupo que escolhe os bispos. No seu primeiro discurso como Papa, Leão XIV mandou um recado claro: construam pontes com diálogo, com encontros, unindo todos para sermos um só povo. O mal não vencerá. Ele falou em espanhol e italiano, o que também mostra seu lado internacional e sua vivência fora dos Estados Unidos. O novo Papa pode ser uma ponte entre a Igreja e o governo dos Estados Unidos também, inclusive com o presidente Donald Trump. Apesar de talvez ter uma visão um pouco diferente do político, Leão XIV recebeu elogios públicos de Trump, que escreveu nas redes sociais assim: "Que emoção e que grande honra para o nosso país. Mal posso esperar para conhecer o Papa Leão XIV. Vai ser um momento muito especial." Pois é, e Prevost faz parte da Ordem de Santo Agostinho, um dos grandes pensadores da Igreja, o que mostra que ele quer trazer reflexão e profundidade ao cargo. E o nome que ele escolheu, Leão, tem peso simbólico. O Papa Leão XIII, por exemplo, foi conhecido por modernizar a Igreja no fim do século XIX. Segundo o padre Thomas Reese, um estudioso católico, vou abrir umas aspas aqui, tá? Quase ninguém achava que um americano viraria papa, mas Prevost teve muito apoio dos cardeais da América Latina, onde ele trabalhou por 20 anos.
Ele fala várias línguas e é conhecido por saber ouvir. O Papa anterior, o Francisco, ficou conhecido por sua simplicidade. Ele abriu mão dos luxos do cargo e preferiu viver na hospedaria do Vaticano em vez dos apartamentos palacianos. O seu foco era mostrar humildade e também serviço. Mas, mesmo assim, suas reformas foram alvo de críticas. Os mais conservadores achavam que ele estava indo longe demais, já os mais liberais queriam mudanças mais radicais, especialmente em relação ao caso de abuso sexual dentro da igreja. Bom, mas falando de futuro, já o novo Papa Prevost nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, mas tem forte conexão com a América Latina. Ele morou e trabalhou no Peru por muitos anos, isso antes de ir para Roma a convite do Papa Francisco. Ele tem experiência em governança, é visto como uma pessoa prática e conhece bem os bastidores do Vaticano. E bora falar do tal acordo com o Reino Unido, né? Acordo que Trump fez. Olha, o presidente Trump apresentou esse novo acordo comercial com o Reino Unido como se fosse um marco histórico, quase a escolha aí do novo Papa. Segundo ele, esse seria o primeiro passo de um plano maior para mudar a forma como o comércio global funciona. Mas, quando os detalhes começaram a aparecer, ficou meio claro que o acordo ainda está longe de ser tudo aquilo que ele prometeu. E bem distante também de um tratado de livre comércio completo, como que ele tentou negociar durante seu primeiro mandato. Trump aproveitou uma data simbólica para fazer esse anúncio, que é o aniversário de 80 anos da vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Ele organizou tudo com cuidado, soltou pistas nas redes sociais e colocou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, para participar por telefone direto do Salão Oval da Casa Branca. A ideia era reforçar a imagem de um grande feito. Esse acordo, chamado de estrutura ou quadro inicial, dá aos Estados Unidos mais acesso ao mercado britânico e também promete que os produtos americanos passem mais rápido pela alfândega do Reino Unido. Em troca, o Reino Unido deve receber algum alívio em tarifas. Aquelas taxinhas aí que a gente ouviu falar parece que o ano inteiro, que foram aplicadas sobre automóveis, aço e alumínio. Mas olha só, muitos pontos importantes ainda ficaram para ser negociados no futuro. Segundo especialistas, o impacto desse anúncio no mercado é quase nulo. Tim Meyer, professor de Direito Internacional da Universidade Duke, disse que não tem nada demais aqui, e que, abre aspas, isso é só uma estrutura, ainda não é um acordo de verdade, fecha aspas. Bom, mas mesmo assim Trump chamou o acordo de ótimo para os dois lados, e ignorou todas as críticas de que estaria exagerando os resultados. Starmer, o premier britânico, reconheceu que ainda faltam detalhes para resolver, mas também disse que o entendimento foi fantástico, palavra usada por ele. E gente, vamos ressaltar aqui que por trás dessa pressa toda está uma tentativa de Trump de mostrar resultados. Ele, caso você não saiba, vem enfrentando queda nas pesquisas de opinião e precisa mostrar que sua política econômica, que inclui o aumento de tarifas sobre produtos de outros países, está funcionando. Essas tarifas têm causado instabilidade nos mercados e levantado o risco de uma nova recessão. Mesmo assim, Trump insiste que esse preço a pagar agora vai valer a pena no futuro, porque vai estimular mais investimento dentro dos Estados Unidos. E bom, Peter Navarro, assessor comercial da Casa Branca, disse numa entrevista que o governo está avançando o mais rápido possível sem cometer erros. Segundo ele, outros acordos ainda vão aparecer. E como que o mercado reagiu a isso? Olha, os investidores até reagiram bem no dia do anúncio. As bolsas de valores, elas subiram, mas as principais reclamações das empresas americanas com o Reino Unido continuam sem solução. Um exemplo aqui para você. O Reino Unido vai manter uma taxa sobre serviços digitais, que atinge diretamente as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, as Big Techs, como Google, Amazon e Apple. Por enquanto, o que existe é apenas uma promessa vaga de que isso será discutido mais para frente. Outro ponto também sem definição são as tarifas que Trump quer aplicar sobre remédios e também produtos farmacêuticos. E mesmo com o Reino Unido aceitando tirar algumas tarifas sobre produtos agrícolas lá dos Estados Unidos, as exigências sobre padrões de qualidade dos alimentos continuam bastante rígidas. E só um adendo, a gente está discutindo aqui os detalhes desse acordo porque Trump já anunciou também que muitos acordos estão por vir. Então é muito importante a gente analisar o primeiro acordo feito para ver o que a gente pode esperar para o futuro. E esse anúncio todo também teve confusão. O governo britânico disse que as tarifas americanas sobre aço e alumínio de Reino Unido iriam cair para zero. Já a Casa Branca soltou um comunicado diferente, dizendo que essas tarifas ainda serão discutidas e que o acordo cria um novo bloco comercial nesses setores. E como eu disse, apesar de tudo isso, o acordo ele vai dar uma ideia do que pode vir nos próximos meses. Trump escolheu negociar com um país que preferiu a conversa em vez de revidar as tarifas impostas por ele. Isso pode ser um modelo para futuros acordos parecidos.
O professor Tim Meyer acha que é isso mesmo que vai acontecer, mais anúncios de acordos iniciais sem muito conteúdo por enquanto. Trump manteve a tarifa base de 10% sobre produtos britânicos, o mesmo valor que ele tinha anunciado lá em abril com aquele gráfico comicamente grande. É como um aviso, quem quiser pagar menos que isso vai ter que negociar, mas quem esperava um acordo mais robusto, com menos tarifas e mais cooperação, pode, ter saído um pouco decepcionado. Mesmo assim, a Casa Branca disse que esse passo dá o tom para que outros países também façam acordos com os Estados Unidos, isso baseados na ideia de reciprocidade, ou seja, você abre o mercado e eu também abro. Então, durante a explicação do acordo, Trump também disse que agora os Estados Unidos estão usando as tarifas a seu favor, e deu a entender que, em alguns casos, essas taxas podem até passar dos 10%. Sobre o Reino Unido, ele disse que eles fizeram um bom acordo, outros países vão ter tarifas bem maiores. Mas, apesar do tom duro, Trump também deixou a porta aberta para negociações específicas, principalmente em setores considerados estratégicos, como carros, metais e remédios. Isso pode irritar alguns aliados que são mais a favor do protecionismo total, ou seja, de fechar o mercado para proteger as empresas americanas. E bom, basicamente foi isso sobre o acordo anunciado ontem com o Reino Unido. Vale lembrar que o governo Trump está se preparando para um dos desafios mais desafiadores. Foi redundante, mas deu para entender. Que é negociar com a China. Esse país ele foi o principal alvo das tarifas de Trump nos últimos anos. Também estão em andamento conversas com Índia, Japão e Coreia. Com a China, no entanto, qualquer acordo vai ser muito mais complicado. Vocês sabem o histórico. O presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, disse que ficou satisfeito com o acordo entre Estados Unidos e Reino Unido, mas que o mais importante seria uma trégua comercial entre Washington e Pequim. Ele disse que espera que esse acordo com o Reino Unido seja o primeiro de muitos, mas que o que vai acontecer entre Estados Unidos e China ainda é o principal ponto dessa história. Pois é, Andrew Bailey, você definitivamente tem um ponto. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por mim hoje. Uau! Gente, eu ficando por aqui, muito obrigado pela audiência mais uma vez e até o próximo episódio. Até lá, tchau, tchau! Um big beijo